Missionária Érica, de acordo com o que ela compartilhou com a gente, dá uma palhinha aí daquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Mas o que a gente vê hoje aqui, o que foi dito, foi tremendo, mesmo sendo pouco. A missionária está ouvindo a gente não está conseguindo ouvi-la. É que, engraçado é que Deus fala, igual a irmã Naquédia fala, que quando tem uma ligação mesmo entre a gente, né, o grupo, é uma palavra só. Hoje no meu devocional também foi praticamente isso, né? Sobre o que Deus faz na vida da gente, né? Que se nós percebemos, todas nós passamos por provações, passamos por humilhações, passamos por desprezo, né? E a gente tem que lembrar que é um Deus maior em nossas vidas. Que, como diz em Deuteronômio 20, versículo 1, quando saíres da peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior em número do que tu, deles não tem temor, pois o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito e está contigo. Moisés falou isso para o povo. Então, quando a missionária fala de Radassa, né, que ela fala de Radassa, porque o que vem antes, que nós fomos antes, somos humilhados, somos ainda humilhadas, desprezadas, mas Deus nos honra a cada dia, Deus nos levanta, estende as mãos para nós, e a palavra diz que os humilhados são exaltados, aleluia. Então você não tem que perder a fé, você não tem que perder a esperança, não tem que se preocupar com o que falam de você, com o que as pessoas te tratam, para você dar desculpa de não seguir em frente. Temos que seguir em frente, sim, porque nós temos um Deus maior em nossas vidas. Temos que seguir em frente como Radassa seguiu e virou Esther. E foi rainha. Então, em nossas vidas não vai ser diferente. Se você hoje se acha ninguém, Deus lhe conhece antes mesmo do ventre de sua mãe. Ele vai te fazer alguém, porque é bíblico, isso é palavra. E a palavra de Deus nos edifica e nos transforma. Aleluia. Então, o que a gente aprende hoje com a missionária? Que não adianta falar contra a gente, não adianta fazer as pessoas fazerem algo para nos prejudicar, para nos levar para trás. Tenha fé, porque a fé de Radassa a transformou em Esther. Então que a fé de Deus em nossas vidas nos venha nos transformar para coisas melhores. Mas eu quero compartilhar com as irmãs o que me chamou a atenção do que eu peguei, né? O que eu anotei aqui para mim foi quando ela falou sobre o tempo de rejeição, né? O tempo também que ela falou sobre o avião. Todo avião, antes de decolar, ele tem uma pista. E isso me chamou a atenção, porque realmente é muito lindo, né? Quando a gente olha assim, nossa, que avião maravilhoso, tá lá em cima, olha que potência. Todos elogiam, né? Como o homem, né, foi capaz de ter tanta sabedoria para estar criando algo e tem gente que deseja, almeja andar de avião, tal, por ser algo assim tão extraordinário, mas o avião não chega lá em um estalar de dedos, né, missionário? O avião, ele percorre uma pista. Ele precisa olhar o radar, ele precisa olhar todo o trajeto, para que não haja nenhum acidente, né? Ele precisa observar tudo. Então, da mesma forma é na nossa vida. Ninguém chega a um patamar elevado, ninguém chega ao pedestal, ao lugar alto que o Senhor tem reservado para nós, que eu creio. Ninguém chega lá sem antes galgar os primeiros passos, né? Começar os primeiros degraus, tenha os processos e o tempo de rejeição, meu Deus. Se a gente não tiver ali com o Espírito Santo pedindo graça, a gente vai deixar ser consumido pela ira, pela revolta, pela raiva e perdendo e tardando aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Então tudo tem um propósito, em tudo Deus nos ensina. Eu lembro rapidamente aqui que quando ela falou sobre a questão de, né, morar na casa dos outros, Esther provavelmente morou numa casa que não era dela. Eu lembro que eu perdi meu pai com 5 anos de idade. Nós não tínhamos casa própria.
Eu e minha mãe estávamos morando numa casa de caseiro, ficamos lá só um ano, porque só era eu e ela, não tinha mais como ficar lá, era um lugar distante. E aí fomos para casa da minha avó quando eu tinha 7 anos. E aí nós ficamos lá, eu fui criada lá com a minha avó para a glória de Deus, minha avó é uma benção, minha segunda mãe. E eu sempre almejava ter o meu cantinho, sempre almejei ter o meu cantinho, ter o meu quarto, ter as minhas coisas, ter a minha casa, um lugar. Por mais que você às vezes é bem acolhida num lugar, você sempre almeja ter o seu cantinho, né? E aí, quando eu fiz 24 anos, conheci o meu esposo, e aí fui ter o meu cantinho. Deus realizou o sonho. Depois, um dia eu conto o meu testemunho. A casa que eu queria, do modelo que eu queria, o Senhor me deu. Deus é fiel. Então eu tive o meu cantinho. Mas Deus só me deixou 2 anos no meu cantinho. Deus falou assim, ó, vambora, vamos fazer a obra. Então passei a morar tendo casa própria, mas não estou na minha casa. Morei 1 ano, né, alugada. Fui para o Pará, em Isabelle, fui para o Pará. Fui depois para Piauí, morei em Teresina, lá no Dirceu. Depois vim pra cá, meu esposo foi transferido pra cá e hoje eu tô morando com a minha sogra, que é uma bênção na minha vida. Mas como eu falei, por mais que a gente seja acolhido, o nosso cantinho, mas tudo tem um propósito. O tempo que Deus estabelece para nós, de aprendizado, a gente tem que observar e ver o que o Senhor quer me ensinar com isso. Algum propósito tem. Nenhuma folha cai da árvore se não for da permissão do Senhor. Então, se é algo que eu perdi, se é uma porta que fechou, se é uma enfermidade que surgiu, algum propósito tem. E outra coisa, deserto não dura para sempre, a luta não é para matar crente, estamos sendo forjadas para algo melhor, você recebe? Amém? Estamos sendo forjadas e Deus tem o de melhor, só que tem o processo. Tem a pista. O avião precisa andar na pista, né, Isabelle? Senão não vai alcançar. Amém? Não, o mais importante é que você estava falando do avião e a missionária também, é que ele não voa sozinho, né? Ele precisa de ajuda para pegar pouso, que não é? Isso é muito bonito no início que ela estava pregando. É maravilhoso, eu não estou aqui no Tocantins e Deus já me deu uma igreja, já estou indo. E é maravilhoso o que Deus faz. Amém. Deus é perfeito, é maravilhoso. Deus Quando você fala do avião que eu falei, Jesus falou assim, o avião não anda sozinho. Nós precisamos uns dos outros, sabe? Verdade. Por todas as nossas dificuldades, humilhações, todos nós às vezes somos humilhados por coisas pequenas. Hoje eu vi a missionária Gabriela Lopes postando que foi humilhada no avião, no aeroporto, por um rapaz, sabe? Por um atendente. Então somos todas nós e Deus não está nos testando. Aí foi quando ela falou que o Espírito Santo foi falar com ela e quantas vezes que ela faz isso com os outros? Olha que coisa mais linda. Deus é perfeito. E o que você fala, o que a missionária falou no início, né? Que deu pra gente prestar muita atenção na pregação dela no início. Quantas de nós que já não fomos humilhados? Eu também morei sozinha e minha mãe ainda falava assim, você vai comer o resto, porque a comida boa são para os seus primos. Meu Deus. O resto que sobrar você come. Mas Deus é tão perfeito que hoje eu como picanha, filé mignon. Eita, Jesus é tremendo, gente. Eita glória. Eu comi o resto. Mas hoje eu como do melhor, porque Deus nos dá o do melhor, gente. Amém, isso glória a Deus. Maravilhoso, amém? Deus é lindo, e é isso. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Exatamente. Amém? Olha o que ele fez na vida de Jó. Você acha que Jó ia ficar assim para sempre? Não, foi só um processo. Foi só um processo de amadurecimento. Tanto que, quando passou, o que Jó falou? Antes, e olha que ele era considerado justo diante de Deus. Ele era considerado íntegro. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E Jó falou, antes eu só conhecia de ouvir falar. Olha isso. Já era abençoado, era justo, temente a Deus, oferecia sacrifício. Mas antes,
Eu só te conhecia de ouvir falar. Aí veio a luta, perdeu os filhos, perdeu os bens, teve enfermidade, a mulher azucrinando no ouvido, mandando amaldiçoar Deus. Ele falou, agora, depois de tudo isso, depois de todo esse processo, agora eu conheço de com ele andar. Ou seja, o deserto, os processos, é para nos achegarmos mais ao nosso Pai. E depois que a gente adquire essa proximidade, a gente não pode perder essa proximidade no tempo de bonança. Amém? Anota isso. Não perca a sua proximidade com o Pai em tempos de bonança, porque foi no deserto que você se aproximou dele. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é primeiramente para mim. E é o Espírito Santo que nos fala, que nos diz nesta tarde. Glória a Deus. Jó, ele recebeu todo o ensinamento, foi forjado em tempos de deserto. Depois ele foi, abençoado. Ele recebeu tudo da parte de Deus. Mas depois do deserto, depois das feridas, depois de tudo. Amém? E eu creio que da mesma forma que hoje a missionária Isabela está contando seu testemunho, a missionária Érica está contando seu testemunho. Eu creio que em breve, Lunique, que está ouvindo aí, vai contar o seu testemunho. Kelly vai contar seu testemunho. Irmã Sônia, que está aí também. Irmã Tatiane vai contar seu testemunho. Em nome de Jesus, eu profetizo que nós contaremos o nosso testemunho para a glória de Deus e falaremos como Jó. Antes, conhecia a Deus só de ouvir falar. Era crente, ia na igreja toda semana, tomava Santa Ceia, fazia a obra do Senhor. Mas hoje eu conheço a Deus de com Ele andar. Amém? Ô glória, Deus é lindo. A internet tentou desconectar, mas Deus falou com a gente, né, missionária Isabelle? A trancos e barrancos com a missionária Isabelle aí com a internet, depois pincelou com a missionária Érica e assim a gente conclui nesta tarde para a glória de Deus.